Era uma noite quente de verão no Brasil, quando nossa banda, Caminho Incerto, partiu em uma turnê que prometia ser inesquecível. Eu, Pedro, era o vocalista e guitarrista da banda. Tínhamos também Lucas na bateria, Sofia no baixo e Júlia na guitarra solo. Éramos amigos de longa data, compartilhando a paixão pela música e a determinação de fazer nosso som ecoar por todo o país. Nossa primeira parada era uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, conhecida por seu amor pelo rock and roll. O local estava animado com a chegada da Caminho Incerto. O palco estava montado, as luzes prontas e o público ansioso. O show começou com uma energia contagiante e as músicas fluíam com perfeição. Ficamos tão envolvidos na performance que nem notamos quando a noite se transformou em madrugada. Após o show, decidimos continuar nossa viagem para a próxima cidade. O GPS nos indicou um atalho que parecia economizar tempo, mas as estradas rurais eram estreitas e sinuosas. A cada curva, a escuridão da floresta nos envolvia e as estrelas eram nossas únicas testemunhas. Foi quando ouvimos um barulho estranho vindo da parte de trás da van. Lucas, nosso baterista, virou-se com uma expressão de preocupação. "Isso não parece bom", disse ele enquanto o som se tornava mais alto e contínuo. Paramos a van na beira da estrada, abrindo o capô para investigar. O motor estava superaquecido e a fumaça subia em espirais sinistras. Parecia que estávamos em apuros, bem no meio de lugar nenhum. Sofia pegou o telefone e tentou chamar o serviço de reboque, mas a recepção era inexistente. Júlia e eu começamos a pensar em um plano. Não tínhamos escolha a não ser caminhar até a cidade mais próxima em busca de ajuda. Pegamos nossos instrumentos e mochilas com suprimentos e começamos a caminhar pela estrada escura. A floresta à nossa volta era densa e cheia de sons misteriosos. Grilos e sapos cantavam em coro, enquanto vultos de animais selvagens ocasionalmente cruzavam nosso caminho. A única luz vinha da lua cheia que iluminava nossos passos incertos. Não tínhamos ideia de quanto tempo levaria para alcançar a cidade, mas não havia outra opção. Após horas de caminhada, finalmente avistamos um pequeno vilarejo no horizonte. As luzes das casas piscavam timidamente e a sensação de alívio nos inundou. No entanto, quando chegamos à cidade, descobrimos que também estava deserta. Portas abertas, móveis revirados, mas nenhum sinal de vida humana. Sofia pegou seu celular e tentou ligar novamente, mas não havia sinal. Júlia e eu decidimos entrar em uma das casas para procurar alguma pista ou informação. Encontramos um jornal velho na sala de estar. A data indicava que estava ali há anos. Nas páginas, havia relatos sobre um festival de música que acontecera na cidade na década de 70, com a participação de várias bandas, incluindo uma chamada Caminho Incerto. Aquilo nos arrepiou. Enquanto explorávamos mais a cidade fantasma, encontramos um antigo posto de gasolina que ainda tinha um telefone fixo funcionando. Sofia ligou para o serviço de reboque novamente e finalmente conseguimos uma resposta. Fomos informados de que o reboque estava a caminho, mas a cidade estava vazia devido a uma ordem de evacuação após um incidente misterioso há anos atrás. Voltamos à estrada e esperamos pelo reboque, que finalmente chegou quando o sol estava prestes a nascer. Nosso alívio foi palpável, e mal podíamos esperar para sair daquela cidade deserta e enigmática. O reboque nos levou de volta à van, que agora parecia pequena e acolhedora, em comparação com a cidade fantasma. Chegamos à cidade mais próxima, onde conseguimos consertar a van e continuar nossa jornada. Enquanto dirigíamos em direção ao próximo show, trocamos histórias sobre a cidade fantasma e o estranho jornal que encontramos. A experiência nos aproximou ainda mais como banda, e decidimos que escreveríamos uma música sobre nossa misteriosa aventura na estrada. À medida que o sol nascia sobre a estrada, percebemos que, embora a jornada tivesse sido assustadora, também nos trouxe memórias que nunca esqueceríamos. A Caminho Incerto continuou sua turnê enfrentando desafios na estrada.
mas sabendo que cada obstáculo nos aproximava mais do nosso sonho de fazer música e compartilhá-la com o mundo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais vídeos como este. Meu nome é Beatriz e esta é a história de uma jornada que mudou minha vida para sempre. Minha melhor amiga, Luana, e eu éramos duas garotas mochileiras em busca de aventura e autoconhecimento. Nossas mochilas continham sonhos, expectativas e a vontade de desbravar o Brasil. Começamos nossa viagem no Rio de Janeiro, explorando praias ensolaradas e mergulhando na cultura vibrante da cidade. A cada passo, sentíamos que estávamos mais perto de descobrir quem realmente éramos. Com a barraca nas costas e um mapa na mão, partimos para as estradas que nos levariam a lugares desconhecidos. Nossa próxima parada era uma pequena cidade serrana chamada Vale da Esperança, um refúgio tranquilo e pitoresco. As montanhas cercavam a cidade e o ar era fresco e puro. Era o local perfeito para desconectar e se reconectar com a natureza. Naquela tarde, enquanto caminhávamos por uma trilha que nos levaria a uma cachoeira escondida, conhecemos um homem chamado André. Ele parecia amigável e nos convidou para sua casa, onde ele morava com sua família em uma cabana isolada nas montanhas. Aceitamos seu convite de bom grado, empolgadas com a oportunidade de conhecer a cultura local de perto. André e sua família nos receberam calorosamente e compartilharam conosco histórias sobre a vida nas montanhas. Eles nos convidaram para jantar e a noite passou rapidamente em conversas animadas e risos. Porém, à medida que a noite avançava, percebemos que André estava cada vez mais tenso e ansioso. Foi quando ele revelou seu plano obscuro. André nos informou que estava planejando invadir a casa de um fazendeiro local, um homem cruel que explorava seus trabalhadores e oprimia a comunidade. Ele acreditava que roubar o fazendeiro traria justiça à cidade, mas seu plano envolvia violência e perigo. Luana e eu ficamos horrorizadas com a ideia e tentamos convencê-lo a desistir. Mas André estava determinado e, sem aviso, partiu em direção à fazenda naquela mesma noite, com a intenção de roubar e causar danos. Luana e eu nos sentimos perdidas e divididas. Sabíamos que tínhamos que tomar uma decisão. Decidimos seguir André para tentar impedi-lo e garantir que ninguém se machucasse. As estrelas no céu iluminavam nosso caminho enquanto nos aproximávamos da fazenda. No momento em que chegamos, vimos André confrontando o fazendeiro com raiva e ameaças. O confronto se tornou violento e Luana e eu tentamos intervir, pedindo calma e razão. Foi então que o fazendeiro sacou uma arma, apontando-a para André. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. O disparo ecoou pelas montanhas e André caiu ao chão, ferido e ensanguentado. Luana e eu gritamos de desespero enquanto o fazendeiro fugia da cena do crime. Corremos até André, que estava gravemente ferido e desacordado. Chamamos a ambulância e esperamos com o coração apertado enquanto ele era levado às pressas para o hospital. As próximas horas foram uma agonia de espera e incerteza. Felizmente, André sobreviveu, mas sua vida estava marcada para sempre. A tragédia que testemunhamos nos fez perceber a importância de nossas escolhas e o poder que temos de influenciar o curso das coisas. Prometemos a nós mesmas que usaríamos nossas jornadas para promover o bem e fazer a diferença de maneira positiva. A experiência também mudou profundamente minha perspectiva sobre a vida. Passei a valorizar cada momento e a entender que a busca de aventura não estava apenas nas paisagens desconhecidas, mas também nas escolhas que fazemos e nas pessoas que encontramos ao longo do caminho. Luana e eu continuamos nossa jornada como mochileiras, mas agora com uma missão diferente. Visitamos comunidades locais, contribuímos para projetos sociais
e nos esforçamos para fazer a diferença onde quer que fôssemos. A tragédia que testemunhamos nos uniu ainda mais e nos mostrou que, mesmo nas estradas mais desconhecidas, podemos encontrar o caminho para a transformação e o bem. Meu nome é Rafael, e o que aconteceu comigo naquela noite ainda me assombra. Eu estava dirigindo pela estrada deserta em uma noite escura e chuvosa. A chuva caía com força, tornando a visibilidade quase nula. O som do vento uivante e das gotas de chuva batendo no para-brisa criava uma atmosfera sombria que me deixava nervoso. Eu estava sozinho, cansado e ansioso para chegar ao meu destino final. A estrada estava deserta e a única iluminação vinha dos fracos faróis do meu carro. Foi então que, em meio à escuridão e à chuva, eu vi uma figura solitária à beira da estrada. Era uma mulher com cabelos longos e molhados, vestindo roupas rasgadas e sujas. Ela levantou o braço, fazendo sinal para que eu parasse. Meu instinto me dizia para seguir em frente, mas a compaixão falou mais alto. Parei o carro e abaixei o vidro da janela. A mulher se aproximou e parecia desesperada. "Por favor, preciso de uma carona", ela disse em um sussurro fraco e trêmulo. Eu hesitei por um momento, olhando para o rosto dela. Seus olhos eram escuros e vazios, e algo naquele olhar me arrepiou. Mas, contra o meu melhor julgamento, destranquei a porta e permiti que ela entrasse. Ela entrou no carro e, imediatamente, um cheiro nauseante de mofo e podridão encheu o veículo. A mulher estava molhada até os ossos e a água escorria de suas roupas, formando poças no banco do carro. Eu disse a ela para usar o cinto de segurança, mas ela não respondeu. Ela apenas olhava fixamente para a estrada à frente com um sorriso sinistro no rosto. A estrada ficou ainda mais sombria e a chuva parecia mais intensa à medida que seguimos em frente. A mulher não disse uma palavra durante todo o trajeto, apenas continuou sorrindo de maneira perturbadora. Eu estava começando a me sentir desconfortável e preocupado com a decisão que havia tomado. Foi então que notei que o sorriso dela estava ficando cada vez mais largo e assustador. Seus dentes pareciam mais afiados e alongados, como presas de algum tipo de fera. Meu coração começou a bater descontroladamente e eu percebi que estava em perigo. Decidi parar o carro e pedir para a mulher sair. Mas quando me virei para encará-la, ela não estava mais lá. O banco do passageiro estava vazio e o cheiro de mofo e podridão tinha desaparecido. Olhei ao redor, completamente confuso e assustado. Foi então que ouvi um rosnado baixo e sinistro vindo de trás do meu banco. Virei-me lentamente e me deparei com uma criatura horrenda e grotesca, com olhos brilhantes e famintos. Era como um monstro saído de um pesadelo e eu estava completamente paralisado pelo medo. A criatura se lançou sobre mim, suas garras afiadas se aproximando do meu pescoço. Eu fechei os olhos, esperando pelo pior. Mas, de repente, ouvi um grito agudo e um clarão de luz inundou o interior do carro. Quando abri os olhos, a criatura havia desaparecido. Eu estava cercado por luz e calor. Olhei para fora do carro e percebi que a chuva havia parado e as nuvens escuras haviam se dissipado. O sol brilhava no céu azul. Fui tirado do carro por um grupo de pessoas que passava pela estrada. Eles me disseram que haviam visto uma luz estranha vindo do meu carro e decidiram parar para verificar. Não entenderam quando tentei explicar o que havia acontecido. À medida que a realidade se estabeleceu, percebi que minha vida havia sido poupada de um destino terrível graças a essas pessoas. A mulher que pediu carona tinha desaparecido, assim como a criatura que estava prestes a me atacar. Aquela experiência me assombrou por um longo tempo, mas também me fez repensar minha compaixão. Eu havia aprendido a diferença entre ser compassivo e imprudente. Minha atitude mudou desde aquele dia e agora tenho mais cuidado ao tomar decisões que podem afetar minha segurança e bem-estar. A estrada da vida pode ser perigosa e todos nós encontramos desafios e escolhas difíceis ao longo do caminho.
Às vezes, a compaixão pode nos levar a fazer o bem, mas também é importante manter os olhos abertos para os perigos que podem surgir. A experiência me ensinou a encontrar um equilíbrio entre compaixão e autopreservação, e a valorizar a segunda chance que a vida me deu naquela noite sombria.